Isso aqui chegou na minha casa depois de uma visita que eu fiz à sede do Bradesco, na Cidade de Deus, em Osasco. Eu fui convidado pela equipe de comunicação do banco para conhecer muito mais de perto a operação de empresas e negócios dele. E nesse vídeo aqui eu vou abrir esse presentão aqui que não é qualquer um que recebe dentro do banco. Bom, eu precisei trazer isso daqui para você porque eu vi lá de dentro como que está mudando completamente a forma que a gente precisa olhar para o Bradesco. E principalmente quem está buscando uma vaga, quem já trabalha no banco ou quem quer entender o que esse banco está se tornando, né? Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas vale cada minuto. Vamos falar de números, vamos falar de carreira, de estrutura, de tudo que o Bradesco está posicionando como o maior banco da PJ no Brasil. Falando um pouquinho de história e de números, agora em fevereiro de 24, o CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, ele anunciou um plano de transformação de 5 anos. E na época o mercado estava totalmente cético, porque o banco estava acabando de passar por um período difícil, de resultado abaixo do esperado, e a percepção externa era de um banco que tinha perdido o ritmo. E era normal a gente ver o mercado e muitas pessoas dentro do banco achar que viria outra empresa, um próprio concorrente e comprar o Bradesco. 2 anos depois, tudo isso mudou e a gente já vê um Bradesco que fechou 2025 com um lucro líquido recorrente de 24,7 bilhões. Isso está representando um crescimento de pelo menos 26,1% em relação ao ano anterior, de 2024. Bom, esse foi o primeiro ano desde o início do plano de transformação em que o banco superou o seu custo de capital. Já no quarto trimestre de 2025, o retorno sobre o patrimônio líquido chegou em média em 15,2%. É o resultado que a própria diretoria descreveu como um primeiro passo a superar, né, o custo de capital nesse período. Ou seja, em outras palavras, o banco ele parou de destruir o valor e passou a gerá-lo. Então isso importa para você como profissional, porque a empresa que cresce, ela contrata mais, ela investe em gente e abre espaço para vários profissionais na carreira. Agora eu vou ser muito direto ao que interessa, o segmento de empresas e negócios. A participação de mercado do Bradesco em ativos para pequenas e médias empresas, ela saltou de 14,3% para 16,6%, enquanto a carteira do segmento ela passou de 19,1% para 23,9% do total da carteira do banco. Então, para quem não entende o que isso significa, o Bradesco ele passou, basicamente, ele tirou a participação dos concorrentes no segmento que eles elegeram como prioridade estratégica. Então, o segmento ele conta hoje com mais de 5 mil gerentes e 2.100 pontos de atendimento espalhados por todo o Brasil, isso somente na PJ. Então, a meta do banco é atingir de 2 milhões a 2,5 milhões de clientes dentro desse segmento. Então, antes do plano, o Bradesco ele contava com apenas 1,7 milhões de clientes. É um baita de um salto. Então, o que isso significa? O crescimento de carteira, novas vagas, ou seja, novas oportunidades para quem quer trabalhar no segmento PJ. E aqui que tem um dado que me chamou muito a atenção. O NPS da Internet Bank do Bradesco para o segmento de empresas saltou de 56, que é uma porcaria, para 74 pontos. Então, a NPS é a medida de satisfação do cliente. Então, sair de 56, que é ruim, para 74, em pouco tempo, é um sinal claro que a experiência do cliente PJ, né, como um todo, ela melhorou e muito. Então, o cliente satisfeito, ele gera negócio. E o negócio, ele acaba gerando resultado. E o resultado, ele acaba gerando variável para o bolso do gerente, tá? Dinheiro. Então, o Bradesco, ele assumiu publicamente um posicionamento, né, muito forte, que é ser o banco da PJ. Mas o que muda na prática para você que é profissional ou para você que trabalha lá?
A primeira mudança é na segmentação. O banco ele reestruturou o segmento empresas com uma divisão muito mais precisa, muito mais específica de atuação. Hoje tem o Empresas 1, que atende empresas com faturamento de 4,8 milhões a 10 milhões, e também o Empresas 2, que atende empresas de 10 a 50 milhões, que a gente pode considerar um pré-middle. Isso significa que o gerente ele tem um perfil de cliente muito mais definido. Fora as outras segmentações que tem abaixo, que o Bradesco fracionou, e em breve ele vai divulgar isso ao mercado, a proposta de valor fica muito mais específica, entrega muito mais personalizada para o cliente final. Então, o banco ele abriu 150 novas agências, empresas, para suportar essa expansão. E o recado é, a maioria dessas 150 novas agências, que não é agência de rua, são plataformas com gerentes nesse nível de plataforma, ele está atendendo o cliente, a maioria dessas plataformas aqui em São Paulo, interior, Rio, ainda tem muito Brasil, né, para poder se expandir. Ou seja, a gente está vendo uma expansão no Bradesco, na PJ, assim como a gente viu muito forte dentro do Bradesco Principal. E aí, além de tudo isso, está sendo feito um roadshow nacional, ou seja, toda a equipe de PJ do Bradesco, eles estão indo visitar todos os gerentes PJ do banco, percorrendo cidades como Salvador, Recife, Porto Alegre, várias cidades pelo Brasil, para colocar toda a equipe de PJ na mesma direção estratégica. Ou seja, o gerente que trabalha no Empresas hoje, ele tem notebook, ele trabalha com uma carteira definida, ele tem estrutura de suporte e uma proposta de valor clara para o cliente. Isso era diferente do que era há 3 anos atrás. Então, quando eu fui até a Cidade de Deus, eu entendi por que o Bradesco ele tem uma estrutura, tem uma capacidade de treinamento que poucos bancos têm aqui no Brasil. A Cidade de Deus ela é um bairro em Osasco. Ele se formou na década de 50, quando o fundador, o seu Amador Aguiar, montou um campus do Bradesco com o objetivo inicial de hospedar os funcionários dentro do banco, né? E hoje esse campus ele foi evoluindo para algo completamente diferente, né? O Bradesco tem lá dentro um centro de treinamento corporativo, né? Com estrutura presencial para capacitar o gerente de todo o Brasil. Que a gente chama muito, né, a gente vê falando sobre os banhos de loja e o que são imersões temáticas para o produto, segmento, função. Bradesco Studios, então, uma estrutura de produção de conteúdo audiovisual que o banco está usando tanto para treinamento, mas para uma comunicação interna muito mais próxima com o colaborador. Então eu vi lá restaurante, eu vi academia, tem hospital, tem clube esportivo, então tem uma plataforma agora gamificada, chamada de BigQuest, que permite o treinamento dos funcionários de forma interativa e digital. Tem premiação por desempenho, para estimular realmente o aprendizado e engajamento. Então, quando você entra no Bradesco, você entra numa estrutura que investe no seu desenvolvimento. Isso não é discurso, é o que eu vi ali nos próprios olhos. Tá? O Bradesco lançou agora um novo aplicativo, Bradesco Empresas e Negócio, que substitui progressivamente o antigo Net Empresas. Então, o novo aplicativo traz um atendimento pelo chat direto com especialistas da agência digital e também o suporte 24 horas com a BIA, né, que é a inteligência artificial do Bradesco, além da gestão financeira de créditos, investimentos, ali dentro do aplicativo, numa única plataforma. O banco ele chegou ao final de 2025 com 19 milhões de clientes totalmente digitais. Com a BIA, ela está retendo pelo menos 90% das chamadas digitais, ou seja, está gerando uma redução de 40 vezes no custo de atendimento. Ou seja, para o gerente significa muito menos tempo gasto com dúvidas operacionais do cliente e mais tempo disponível para vender, para relacionar, para entregar resultado, para geração de negócio. Bom, hoje o gerente PJ, que se destaca de verdade, não é o que mais está empurrando o produto, né? Apesar de muitas pessoas falar, mas você tem que preencher a meta, estão me cobrando e tudo mais. Só que hoje os bancos, não só o Bradesco, está exigindo de um profissional que ele gere mais valor, que ele gere mais negócio. Então ele entende mais do negócio dos clientes que ele tem. Ou seja, ele conecta, né? Ele é a função onde ele tem o network.
E aí, essa mentalidade que você precisa ter, de ter proximidade com seus clientes, para gerar essa conexão, não só para você, que é muito importante, mas também para a carteira que você tem. Muitas vezes você vai ter um cliente que precisa, né, ou já faz o tipo de produto, o tipo de serviço, que o outro cliente, ele tem ali, ele produz esse produto, ou ele entrega esse tipo de serviço, e você pode conectá-los. Você pode aproximar e gerar negócio entre eles. E é uma das coisas que o banco mais vai bater nos próximos anos, ou talvez nos próximos meses, nessa geração de valor, porque você fideliza muito mais o cliente do que você ter lá, eu quero agora soltar um crédito para você. Você não quer fazer uma antecipação? Olha, vamos ver seus boletos? Traz sua folha de pagamento para mim. Olha, vamos fazer um consórcio? Vamos fazer um seguro para a empresa, um seguro para os sócios? Não. Hoje o seu cliente, que é o empresário, está preocupado em fazer negócio, em fazer dinheiro, em ter caixa, em fazer um negócio sustentar, pagar o salário dos funcionários dele, né? Das famílias que estão ali embaixo na empresa. Então você precisa ter essa troca para ajudar o seu cliente a continuar crescendo o negócio, não somente tomar crédito contigo. Então, isso significa que conhecer o setor em que o seu cliente atua é entender todo o ciclo de caixa dele, saber onde ele tem gargalo de capital de giro, onde ele tem oportunidade de crescer. Isso vai muito além. Então, o melhor gerente PJ é aquele que consegue enxergar a carteira de forma integrada e conectar os clientes entre si. Então, o cliente que precisa de um fornecedor pode ser apresentado a outro cliente da carteira que também fornece exatamente aquilo. Então, o que está expandindo, ele pode conhecer o cliente que tem espaço que ele precisa. Essa capacidade de gerar valor além do crédito, do produto, né, que você está ali na mão, é o que separa do gerente bom do gerente extraordinário. Então é uma visão 360 do negócio. Não só vender, mas entender o que move a empresa do cliente e ser o parceiro real nesse movimento, que é o que os clientes eles estão pedindo. Agora, antes de a gente continuar, falar de variável, falar um pouquinho de salário, eu quero mostrar os presentes que eu recebi aqui do Bradesco. E aí eu recebi, poxa, com a sacola toda personalizada. E o que tem aqui? Cara, não é para qualquer pessoa que eles mandam isso daqui não, tá? Primeiro, um kit, né? Um copo Stanley que eu gosto pra caramba. Uso pra tomar água, uso pra... maneiro demais. Valeu, Bradescão. Pô, eu vou colocar, deixar aqui em cima, né? Para os próximos vídeos do canal. Vem a sacolinha personalizada com... Nossa, muito massa. Um bilhete aqui. Quem faz negócio precisa de caneta para assinar contrato. E agora, o grandão bonito, né? Caraca, o que será que tem aqui? Bom, deixa eu pegar aqui. Vamos usar caneta, né? No modo mais raiz para abrir esse plástico aqui. Eu não abri ainda, então vocês estão vendo junto comigo, eu não sei. Então o que será que tem aqui? Putz, podia ter R$1 milhão, né? Já pensou? Caixa bonita. Deixa eu tirar aqui. Tirar do plástico. Jogar aqui no chão. Depois eu recolho. Bom, deixa eu abrir aqui. Caraca! Caramba! Olha esse presente! Uau! Eu vou virar aqui para vocês verem. Primeiro a propaganda aqui, Bradesco Empresas e Negócios. Mas olha isso daqui. Minha esposa vai adorar. Olha isso. Deixa eu abrir aqui para não cair. Agora eu vou tomar vinho de verdade. Vou ficar profissional do vinho, né? Mas eu achei que... Ô, Bradesco, faltou um vinho, né? Brincadeiras à parte. Olha que bacana. Olha essa taça de vinho. Bradesco Empresas e Negócio.
e que está escrito aqui, ó. Olá, Felipe, tudo bem? Agradecemos sua visita ao Bradesco Empresas e Negócios. Foi um prazer recebê-lo e compartilhar um pouco do nosso dia a dia e da nossa missão de estar ao lado dos empresários brasileiros, oferecendo uma solução financeira e consultiva que apoie cada etapa da jornada e contribuam para o crescimento sustentável dos negócios. Ficamos muito satisfeitos com a troca e com a oportunidade de apresentar como estruturamos nosso apoio a empresas em diferentes momentos. Esperamos que a experiência tenha sido enriquecedora e foi, e que possamos seguir próximos em novas oportunidades. Contem comigo com certeza, tá? Conte sempre conosco. Um grande abraço, equipe Bradesco Empresas e Negócios. Cara, que experiência top! Bom, tem coisa aqui que eu nem sei o que fazer com esses montes de alicate, mas eu vou aprender. Tem YouTube aí para isso, né? Deixa eu guardar aqui com muito cuidado. Deixa eu colocar aqui o bilhete. O copinho deixa aqui. Deixa eu colocar a caneta aqui, vamos lá. O Bradesco ele tem um programa de remuneração variável chamado Valoriza. A tendência do banco é afastar o foco das campanhas por produtos, como cartão, seguro, consórcio, tudo separado, e concentrar a remuneração na performance global, né, do gerente com a carteira. Então, o gerente que entrega o orçamento da carteira ele pode ganhar até 6 vezes o salário invariável, e esse é o teto. Mas para chegar lá, você precisa entregar captação, aplicação e experiência do cliente ao mesmo tempo. O Bradesco está no momento real de transformação. Eu não estou dizendo aqui que é um banco perfeito, né? Nenhum banco na realidade é. Mas os indicadores apontam, e eu já estou falando há um bom tempo sobre isso, que ele está voltando a crescer, que ele está investindo no segmento PJ, assim como investiu muito forte no Bradesco Principal, e a galera que está lá está tirando um bom dinheiro e está muito satisfeito com a carreira, né? Está investindo em estrutura, tecnologia, na carreira das pessoas, e está abrindo espaço para profissionais que querem construir uma trajetória dentro do segmento empresas também. Bom, esse vídeo está chegando aqui ao final e eu gostaria que você deixasse seu comentário aqui embaixo com o que você quer saber mais do Bradesco Empresas ou do segmento empresas. E se você tem alguma dúvida sobre carreira em banco, como entrar no segmento empresas ou como se preparar para o processo seletivo, comenta aqui embaixo também e me fala. Eu vou deixar também um e-book para vocês aqui, né, de carreira na PJ Empresas, vou deixar também um link aqui. Então, você precisa construir a sua carreira e entender o seu próximo passo. Não deixe de se inscrever também, tocar aqui, né, no sininho, para que novos vídeos alertem você, porque vão ser vídeos sobre carreira, sobre notícias, sobre mudanças no mercado financeiro, e eu quero deixar você muito a par do que está acontecendo, tá? Então, me siga nas redes sociais, também me siga no LinkedIn, eu quero ajudar você a crescer. Tamo junto, valeu!